Amém. Obrigado. Estamos felizes? Deus tem sido muito bom. E Deus tem sido nosso amigo. E uma das coisas que eu quero estar compartilhando hoje começa lá em Lucas 10:20, onde é que os discípulos foram enviados e eles voltam. Jesus envia eles e eles voltam. E eles voltam jubilosos. E Jesus diz para eles: alegrai-vos não por causa dos feitos, mas se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida. Então nós nos alegrarmos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Quando nós estamos alegres, nós compartilhamos com outros. Eu comprei um produto e não estou alegre com ele. O que eu vou fazer? Que propaganda eu vou fazer desse produto? Não compre. Eu estou feliz com esse produto que eu comprei. O que eu vou fazer? Vou compartilhar. E eu estou feliz por ter Jesus no meu coração. O que eu faço? Compartilho aquilo que Deus tem me dado. O título hoje é: façam tudo o que Ele disser. Façam tudo o que Ele disser. Esta é uma receita infalível. Nós gostamos muitas vezes de receitas. Como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Essa é a receita infalível. Façam tudo o que Ele vos disser. E eu vou perguntar para vocês, quem que falou isto? Você já leu. Eu entendo que você tem lido a palavra. Amém? Quem que falou isto? Qual situação? Casamento. Tem relatado aqui o primeiro milagre de Jesus, que está relatado aqui. E vamos ler então, melhor. Casamento de Caná, Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Onde está escrito? Na Bíblia, aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João. Ainda bem que lembra algumas coisas, né? Evangelho segundo o nosso amigo João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Obrigado pela lembrança. Estamos todo mundo amém? Ou algum misericórdia ainda? Ih, tem um misericórdia ainda. João fugiu? Mudaram o João da Bíblia? O João está aqui, como é que é? Evangelho de João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma cabiam cerca de 100 litros. 100 litros de água, né? Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes os haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam
Servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Maria, ela dá uma instrução para os serventes, para os servos. Uma instrução. Maria diz: façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Essa instrução Maria dá para os servos. O que os servos fazem? Começa a questionar com Maria? Começa a perguntar, mas... E eu entendo aqui, são parentes que pelo fato de serem as talhas, de serem os potes de purificação, tem algum segredo aí também. Pelo fato de Jesus mandar encher os potes da purificação. Eu não consegui chegar ainda numa explicação para isso, mas tem um milagre aí, tem um segredo aí. Tem um mistério aí. Tá? Os servos enchem os potes da purificação. Mas a festa estava acontecendo, então, teoricamente, já estavam todos purificados. Mas eles enchem os potes. Eles obedecem a um comando, que talvez eles não tenham entendido. Eles enchem os potes. Eles enchem as talhas. E depois Jesus diz: tá, agora vocês peguem um pouco e levem ao mestre de cerimônia, mestre de sala. Como é que ficou a cabeça dos servos? O que eles pensaram? Nós enchemos potes aqui para purificação. Agora o senhor quer que leve para lá? Para o mestre de sala? É água, não é vinho. Eles não questionaram. Pegaram aquela água, que já era vinho, levaram para o mestre de sala. Levaram para o mestre de sala. E aqui eu entendo que nós temos aqui dois públicos. Eu entendo que um dos segredos, um dos mistérios dessa mensagem. Temos dois públicos. Nós temos uma vez os servos, o público dos servos, e temos os públicos dos convidados. O pessoal que estava na festa. Nós temos os servos e temos os convidados. Os que estavam servindo e os que estavam se alegrando na festa. Quem que se alegrou com o vinho bom? Quem que se alegrou com o vinho bom? Os convidados. Existe algum problema nisso? Absolutamente não. Eles sabiam de onde que veio esse vinho bom? Não. Quem que sabia? E aí eu me pergunto, de qual público eu me disponho a fazer parte? Os servos sabiam de onde é que veio aquele vinho. O público não, os convidados não. Nem o mestre-sala sabia. Qual público eu quero fazer parte? Dos servos, que obedecem sem questionar, ou dos convidados? Isso é uma decisão minha. Quando nós nos dispomos a servir, nós vamos começar a fazer parte dos milagres. Eu quero ver ou eu quero experimentar? Eu me alegro quando vejo pessoas orando e pessoas são curadas, pessoas são salvas, pessoas são ministradas. Me alegro com isto. E nós precisamos ver isto. E eu quero ver isto. Eu preciso que você use o teu dom que Deus te deu e eu ser edificado com isto. Então eu amo ver você orando e um milagre acontecendo. Mas eu não quero ficar nisto.
eu me nego a apenas assistir. Eu quero experimentar. Eu quero ver Deus usando. E quando nós nos dispomos a servir, queridos, nós vamos ver os milagres acontecendo. Nós vamos ver os milagres acontecendo. Carnel, nós fomos numa ação evangelística da Lifehouse, do pastor Fábio Lugarini, um sábado à noite, conversando um pouco com ele, trocando uma ideia com ele. E nós fomos lá. Dizer, sábado vai ter uma evangelização aí. Nós vamos sair com o ônibus aí. E a Carnel nós fomos. Fomos até lá. Quase em Campo Largo, né? Porque passando Barigui, fomos lá. Nos deram um colete e fomos lá de porta em porta. Não batemos palma de porta em porta. O ônibus estava com alto-falante, com algo gravado que o pastor Lugarini gravou. E as pessoas vinham e a equipe ia então até as portas. E lá estamos nós, Carnel, estamos junto com a equipe lá. E o pastor que estava, não era o pastor Fábio que estava organizando tudo lá, mas era um outro pastor dele lá que estava organizando. E o homem estava vibrando, gente. É isso que nós vamos fazer hoje. Bater de porta em porta, é isso que Jesus fazia. E nós vamos bater de porta em porta, pessoas vão ser salvas, vão ser curadas, vão ser libertas. E foi o que aconteceu também. Voltamos de lá jubilosos com aquilo que Deus fez. Nós oramos por pessoas. E Carnel, tivemos a oportunidade de orar por algumas pessoas. E algo tremendo, gente. Estamos ali vendo um entregador. A gente diz entregador de pizza, mas hoje é de tanta coisa que os caras entregam. Sentado na moto ali fora. E vão abordar ele ou não vão? Vão ou não vão? Vão ou não vão? O cara diz, vai. Bom, agora eu vou. Um ajudando o outro. Fomos lá e começamos a conversar com ele. No começo a conversa não foi fluiu tanto, mas pudemos conversar com ele. E levar uma palavra amiga para ele. Levar a palavra de Deus para ele. Tivemos a oportunidade de orar com ele. E ele disse, pois hoje Deus já me guardou 5 acidentes. Deus já me guardou de 5 acidentes hoje. Eu falei, está vendo o amor de Deus por você? E a graça de poder escutar dele, dizer ele assim, ele achava, né, mas eu tinha certeza. Dizer assim, eu acho que foi Deus que mandou vocês aqui. Quando nós nos dispomos a servir, nós vamos ver os milagres. Nós vamos ver os milagres quando nós nos dispomos a servir. Sirva com aquilo que Deus tem te dado. Mas sirva. Temos alguns outros testemunhos, a equipe também, naquela situação ali. Então foi algo assim tremendo, gente. De que público eu quero fazer parte? A escolha é minha. E eu preciso querer. Eu preciso querer a unção de Deus, eu preciso querer os dons. Deus me dá eles, mas eu preciso pedir por eles. Deus, eu quero. Tem um ditado que diz, diga-me com quem andas, te direi quem és. Muito simples. 2 mais 2 são 4. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Com quem que eu tenho andado, com quem que eu tenho escolhido andar, né? A escolha é nossa. Nós lemos ali em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículos 46 ali, nós temos ali a cura do cego de Jericó. Nós temos ali a cura do cego de Jericó.
Marcos 10, 46. E nós lemos assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego bem de vida. Não. O que ele era? O que a cegueira faz comigo? Como é que ela me deixa? Mendigo. Tá? A cegueira me deixa mendigo. Viver de mendicância. Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. Por que Jesus pergunta isso para o cego? Não é uma pergunta óbvia. Jesus pergunta para o cego assim: o que queres que eu lhe faça? E eu achei essa pergunta óbvia por muito tempo. Até o dia que nós tivemos uma experiência em Bagé, e eu entendo que me abriu os olhos ali. Porque vejam, o cego não enxerga. Fazia alguma diferença se ele estava com a camisa laranja, com a camisa verde, camisa amarela? Não. Fazia diferença se estava combinando o traje dele? Fazia diferença se estivesse limpo, estivesse sujo? Não. Ele tinha alguma obrigação? Não. A obrigação dele era moedinha, moedinha, moedinha. Alguém trazia ele lá, alguém buscava ele, alguém dava de comer para ele, alguém dava banho nele, ou ele talvez já podia fazer sozinho. Estava cômodo. Não tinha obrigação nenhuma, não tinha conta para pagar. Os outros pagavam, os outros se viravam. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Então não é uma pergunta tão óbvia assim. E o cego respondeu: Mestre, eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. E quando nós estávamos com o Fábio lá, ele me deu um livro. E eu comecei a ler esse livro sobre evangelização profética, evangelismo profético. E umas coisas que têm me chamado a atenção, queridos. Eu estava compartilhando um pouco com o pastor Arno da mensagem. E agora na oração. Jesus cura aqui esse cego. E Jesus cura esse cego físico. Ele não estava enxergando com os olhos. Jesus curou mudos, que abriram a boca. Vocês já leram isso, né? Já? Jesus curou surdos. E os ouvidos foram abertos. Não sei se você já teve essa experiência. Eu tive essa experiência de orar por um cidadão que tinha tremenda dificuldade em ouvir. Os ouvidos foram abertos. Eu queria trazer isso um pouco mais perto. Eu queria trazer isso um pouco, essas curas. Né? O pastor chama de cura, eu queria chamar de libertação. Mas essas curas, eu queria levar elas para o lado espiritual. Jesus cura aqui esse cego. Jesus curou em outras oportunidades, curou o mudo, curou o surdo. Quando eu estou lá fora, aqui dentro fica fácil falar. E continuo falando. Mas quando eu estou lá fora, e eu não falo para os outros, o que é isto? O que eu estou precisando, queridos? Eu sou mudo lá fora.
Eu não estou pregando lá fora. Eu sou mudo. O que eu preciso? Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado disto. Tá? Eu não estou vendo as coisas lá fora. Eu preciso ser curado da minha cegueira. Eu não estou ouvindo Deus falar. Do que eu preciso ser curado? De ouvir a voz de Deus. De tirar os tampões, tá? E começar a ouvir o que Deus está falando. Eu me importar com aquele que está lá fora. Às vezes a gente se importa e às vezes a gente tem um pouco de medo. Tá? Às vezes a gente tem um pouco de respeito. Nessa vez que nós fomos ali com o Fábio, ele começou a entrar numa comunidade. E nós estávamos com ele, ele é conhecido lá, e estávamos com o jaleco, né, com guarda-pó, não, com colete. Então estávamos devidamente identificados. Mas dá um certo tipo de medo de entrar assim. Mas quando você é conhecido, você entra. Quando nós vamos orar, queridos, quando nós vamos falar de Jesus para outros, existe um certo tipo de receio. Mas o medo não vem de Deus. E permita-me ir um pouco mais para frente. Se eu estou mudo lá fora, eu não estou ouvindo Deus, eu estou ouvindo o demônio, que me manda ficar quieto lá fora. Isso não vem de Deus. Deus diz, pregue lá fora. E, queridos, nós queremos pregar lá fora. O povo está sedento. O povo está sedento. O povo está arrebentado. E nós temos a palavra da vida. Nós temos a alegria da salvação. Nós temos isso conosco, queridos. Nós temos algo fantástico conosco, que muda as vidas lá fora. Carne, eu pudemos abordar um senhor. E cada abordagem é uma abordagem por si. Mas abordamos um senhor. E estava ele lá encostado na casa, triste, sim, com aquele olhar longe. Ele estava em qualquer lugar menos ali. E conversamos um pouco com ele. E pudemos levar uma palavra de consolo para ele, de conforto para ele. Ele, há pouco tempo, ele tinha sepultado a filha, que tinha passado por um período de enfermidade. E essa enfermidade foi se agravando e ela veio a falecer. E nós pudemos levar um consolo para ele, um conforto para ele. Gente, que tremendo. Tá? Que tremendo. Tremendo encontrar pessoas. Né? Pessoas às vezes vêm para fora. Teve uma senhora que veio para fora. E tinha a plaquinha lá de vender pão. Ela pensou que nós queríamos comprar pão. Tá? Mas falamos do evangelho. Não, eu já sou crente, já estou em igreja, e nos alegramos juntos. Aí você se alegra junto. Não? Mas é algo tremendo, gente. A alegria da salvação vai me levar a níveis maiores. A alegria da salvação vai me levar a níveis maiores. Quando eu estou alegre, quando eu estou feliz com aquilo que Deus tem feito em mim, quando estou ouvindo Ele, estou fazendo aquilo que Ele pediu, eu vou ver os milagres acontecer. E é tremendo, gente. Você vê pessoas sendo curadas, pessoas se alegrando com a cura. Dentro desse processo, nós precisamos ter a revelação de Jesus. Eu preciso ter a revelação. E nós lemos ali na crucificação, aquela mulher diz para Pedro: Pedro, você esteve com Jesus, o teu falar te trai. Outras pessoas reconhecerem que nós estivemos com Jesus. Outras pessoas verem que nós tivemos com Jesus. Façam tudo o que Ele vos disser.
quando nós recebemos a revelação, tá? Essa revelação alimenta o amor. O amor alimenta a revelação. A revelação, aquela palavra rema de Deus, ela vai te levar a níveis mais altos. Eu preciso da revelação porque a revelação ela me abre os olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo. Quando Deus se revela, Ele nos abre os olhos, tá? E nós vemos o que o Senhor está fazendo. E aí nós vamos lá e apenas selamos aquilo com uma oração, com uma palavra. Às vezes com uma imposição de mãos, às vezes com óleo. Mas nós selamos aquilo que nós já vimos o Senhor fazer. Essa revelação que Deus nos deu, nós vamos lá e aplicamos. Nós cremos naquilo que Deus nos deu e nós vamos e aplicamos aquilo que Deus nos deu. A gente às vezes escuta algo assim, eu não estou pronto. Pois é, se você esperar ficar pronto, eu creio que você nunca vai ficar pronto. Porque enquanto nós estamos vivos, a obra do Senhor Jesus não está completa em nós. Filipenses 1,6 nos diz, fiel aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas nós nos dispomos a servir. Deus, eu quero a revelação daquilo que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero te servir. A revelação, ela destrona as trevas. A revelação destrona as trevas. Você olha para a pessoa e você, Deus, quem que é aquela pessoa? O que o Senhor tem para ela? O Espírito Santo te mostra. Ele te mostra. E você vai lá e fala aquilo para ela. Você está destronando as trevas. Com a revelação que Deus te deu, e você pôs fé nisso, e você destrona as trevas. Quantas vezes nós já temos escutado testemunhos da pessoa ia para as vias de fato, para o pior da sua vida, querer tirar a vida, e recebeu uma palavra e mudou de ideia. Tá? O que é isso? Revelação de Deus, a palavra vem e é aplicada com fé, e a pessoa e as trevas são destronadas. A revelação, queridos, ela traz descanso. A revelação, ela traz descanso. Se eu for na minha força, se eu for na minha sabedoria, isso traz peso. Vai ser difícil. Realmente vai ser difícil. Se eu for na minha força. Se eu for na revelação, aí é tranquilo. Tá? Aí é tranquilo. Às vezes, já me aconteceu, tá? De eu querer falar de Jesus para alguém e levar um ré. Tá? Já aconteceu. Isso me parou? Não. Apenas fez repensar a minha maneira de abordagem. E tem por vezes que a gente aborda pessoas. Esses tempos atrás eu abordei um médico e depois eu estou no corredor saindo da consulta e eu falei para Karen, pensa numa maneira errada de abordar uma pessoa. Pensa numa maneira errada de abordar uma pessoa. Mas eu abordei ele. E ele fez a oração de entrega. Até isso Deus usa, gente. Até isso Deus usa. Tive a oportunidade de fazer a oração da legalidade, a oração da entrega junto com ele. Aborde pessoas. Aborde pessoas. E se elas não querem, tá? Aceite isso como um subir um degrau. E dizer, Deus, me dá uma outra estratégia aí, como é que eu abordo? E nós vamos estar abordando pessoas e pessoas vão estar mudando de vida. Nós querermos andar no sobrenatural. É uma decisão minha, eu querer andar no sobrenatural.
e andar naturalmente no sobrenatural. Nós orarmos, nós pregarmos as boas novas e nós vermos pessoas sendo transformadas. Cada um de nós aqui tem o seu testemunho. Não sei o testemunho de cada um, mas você tem o seu testemunho. Por que você e eu estamos aqui hoje, pregando a palavra, escutando a palavra, sendo ministrado? Porque alguém um dia falou para nós. Você e eu somos frutos da oração. Alguém orou por nós antes de nós virmos para Jesus. Simples assim. Por isso que nós estamos aqui. Você é fruto de oração, eu sou fruto de oração. Pessoas oraram por mim. Eu digo que pessoas continuam orando por mim. Amém, aleluia, muito obrigado. Isso é importante. Tá? Mas é importante também eu orar por outros. E nós estamos aqui porque foi orado por nós. E alguém se dispôs a falar do Evangelho para nós. Que tal nós sermos hoje esses agentes abençoadores? E abençoar outros com a vida abundância que nós temos. Abençoar outros com a alegria da salvação. Alegre-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nós queremos andar no sobrenatural. Nós vamos estar orando hoje, especificamente pelos adolescentes e pelos jovens. Eu arriscaria dizer que é uma oração de envio também. E para isso eu queria ler ali a missão dos 70, em Lucas 10. Lucas 10, onde é que Jesus envia os discípulos. Lucas 10, vamos ler do 1 ao 9, depois do 17 ao 20. Nós lemos assim. Depois diz, Lucas 10, do 1 ao 9. Depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele em cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande o quê? Quem é que ele está chamando aqui? Quem é que ele está chamando? Você e eu. Você e eu. Eu me dispor a ser um trabalhador na seara. Glória a Deus pelo entusiasmo, pelo amém. Deus tem te chamado, Deus tem me chamado. Por isso eu peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, e eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho, ao contrário, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam o que lhes for oferecido. Como é que é o versículo? Como é que começa o versículo 9? Quem que era para curar os enfermos? Aponta o dedo para essa pessoa linda, que é você. Tá? Você é a obra-prima de Deus. Deus te entalhou, você é uma obra linda, uma obra maravilhosa. Foi Deus que te criou. Aponte para essa obra linda. Eu. Se Deus nos pede, Ele já nos capacitou? Já. Eu preciso colocar fé naquilo que Deus tem me falado. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo ali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Versículo 17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Eles voltaram jubilosos, com os feixes nas mãos. Eles voltaram com a colheita.
Eles creram na palavra de envio, eles foram enviados e eles voltaram. Voltaram com os feixes nas mãos. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Vier o que vier, em Jesus eu sou mais que vitorioso, e amém. A palavra diz. E eu creio na palavra, glória a Deus. No entanto, alegre-se não porque esses espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Nós somos enviados a cada dia. A cada oportunidade que nós temos, nós somos enviados. E tem por vezes que a gente escuta algum testemunho, né, do homem de branco. Eu não tenho medo de você, eu tenho medo do homem de branco que está com você. Eles têm que ter medo mesmo. Né? Esse homem de branco está com você. Está vendo ou não vendo, ele está. Jesus está com você. Tá? Não é você. Não sou eu que curo as pessoas. Não sou eu que faço com que elas façam oração de entrega. Não é eu. O homem de branco está comigo. Ele que capacita as pessoas, ele que conversa com as pessoas. E nós temos essa alegria de ver essas vidas sendo tocadas. Temos essa alegria de vermos essas vidas sendo transformadas. E esse é um envio dia a dia. Nós já fizemos isso também quando nós estávamos na Tenente lá, que nós saímos com ônibus, né? E também tivemos a oportunidade de estar orando por pessoas. Uma outra vez, um sábado à tarde, nós fizemos o que nós chamamos aquela vez de caça ao tesouro. E pessoas foram ali ministradas, foram curadas, foram tocadas. Tá? Mas eu preciso crer no meu envio. Eu preciso crer no meu envio. O mundo lá fora está sedento. Pessoas estão desesperadas. E elas não têm para onde ir. Você vê isso de alguma forma mais clara quando você vai a algum velório. E o velório é de filhos de Deus. O velório é uma coisa. É sempre uma entrega. Não é fácil. Tem o choro, sim. Mas quando você vai num velório que não tem Jesus, gente, é complicado. Eles não têm esperança. Porque não tem Jesus. E aí você vai lá e dá uma palavra de Jesus. Aí você põe esperança na vida deles. Aí você muda o coraçãozinho deles. E aquele desespero se transforma em cuidado, em amor a Jesus. Aquele desespero se transforma em descanso. Assim como você recebeu, como eu recebi o descanso. Sejamos nós aqueles que levam descanso a outros. Amém, queridos? A palavra está em você. Você tem o Espírito Santo em você. Mas eu preciso querer a cura da mudez. Eu preciso querer não ser mais mudo. Eu preciso dessa cura. Tem por vezes que eu tenho me mostrado mudo. Glória a Deus pelas vezes que eu tenho conseguido falar. Mas eu preciso dessa cura. Eu preciso da cura dos olhos, ver como Jesus via. Eu preciso ouvir o que Jesus ouvia. E aí as pessoas são tocadas. Por mais que elas venham com quem vier, elas serão tocadas. Porque o homem de branco está com você. Que Jesus está com você. E Ele te dá a vitória. Glória a Deus, queridos. Vamos colocar em pé, por gentileza. E conforme foi anunciado, nós vamos pedir para que os jovens e os adolescentes que estão aqui agora venham à frente, por favor. E nós queremos orar por vocês. E para isso nós vamos pedir para os pastores que estão aqui e para os apacentadores que estão aqui, orem, tá? Orem no sentido de envio, no sentido de abençoar para pregar mais lá fora. Cadê os nossos jovens? Estão com medo?
Cadê os adolescentes, os jovens, por favor? Oi? Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá.